Gênesis capítulo 37, você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado e assim estar compartilhando aquilo que o Senhor Deus colocou no nosso coração. Gênesis capítulo 37, glória a Deus. Nós estamos em uma campanha ministerial com o tema Combatendo as Fake News. Você pode dizer isso comigo? Combatendo as Fake News. E nós vamos estar explanando um pouco sobre essa campanha após a leitura do texto sagrado. Gênesis capítulo 37, quem achou diz eu amo a Bíblia. Quem não achou diz eu também amo a Bíblia. Gênesis 37 verso 32. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 37 verso 32, a palavra do Senhor diz assim: e enviaram uma túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Versículo 33, e aconteceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Com a sua cabeça curvada, repita essa oração e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Os que creem, diga amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. O texto que nós lemos está falando da história de José e de Jacó. E é preciso que você entenda que nós estamos nessa campanha combatendo as fake news. O que é uma fake news? Uma fake news é uma notícia falsa, é uma mentira. E constantemente, o cristão, nós somos bombardeados por fake news, por notícias falsas. Nós vivemos em um mundo que a maioria das notícias são fake news. E muitas das vezes bate uma revolta por conta da injustiça que muitas vezes passamos por conta de fake news. Muitas das vezes você fica revoltado por conta de injustiças que acontecem no mundo afora, no Brasil, até mesmo na sua cidade, por conta de notícias falsas. Quem é que não fica chateado quando alguém fala mal de você ou fala algo que você não fez? Quem é que não fica revoltado quando inventa uma mentira em relação a você? Quem é que não fica chateado? Na maioria das vezes nós ficamos chateados, porque ninguém gosta de ser denegrido, ninguém gosta de ser alvo de fake news, porque as mentiras muitas vezes, querido, elas prevalecem em um certo ponto, que fica até difícil de muitas vezes a pessoa comprovar a verdade. Nós vivemos em um país que onde a pessoa te acusa e ela não precisa provar nada, ela só precisa dizer fulano é feio, e você que tem que provar que é bonito. Ela não precisa provar que você é feio. Ela diz fulano roubou, ela não precisa provar que você roubou, é você que tem que provar que não roubou. E muitas vezes é essa luta, porque há uma falha no mundo, há uma falha no sistema. Por quê? Porque a pessoa chega e te acusa e ela não precisa provar nada, e você que tem que provar que não fez, você que tem que provar que não é, você que tem que provar que é uma fake news. E até você provar que aquilo é mentira dá um trabalho, é ou não é? Até você provar que a pessoa está mentindo. Por quê? Porque vai espalhando rápido. Isso vai se espalhando de uma proporção e muitas vezes fica difícil de você provar que muitas vezes aquilo é uma mentira. E nós estamos nessa campanha combatendo a fake news. Por quê? O cristão tem que combater as fake news. O cristão tem que combater as mentiras, os falsos boatos. Nós temos que procurar sempre observar as notícias. Nós temos que procurar sempre observar o que é verdadeiro e o que é falso. O mundo que nós vivemos é um mundo onde você tem que discernir o que é falso e o que é verdadeiro.
Você vai na loja e você pergunta: essa roupa é de marca? É assim ou não é? Você tem que ver se é falso ou se é verdadeiro. Você vai comprar um celular, você fica na dúvida se aquele celular é original ou é pirata. Então o mundo que nós vivemos não é diferente em relação às notícias. Se você se preocupa em comprar uma roupa, em saber se aquela roupa é pirata, é uma réplica, é uma falsificação, ou é uma roupa original. Se você se preocupa quando vai comprar um celular ou vai comprar alguma coisa, se aquilo realmente é de procedência lícita, é verdadeiro, você também tem que se preocupar em relação às notícias. Toda notícia que chegar até você, você tem que automaticamente colocar um filtro: é verdadeiro ou é falso? Essa notícia é verdadeira ou é uma fake news? Por quê? Se todas as notícias que vierem até você, ou se tudo que falarem para você, você acreditar como verdadeiro, você vai cometer um grande engano. Por quê? Porque você vai se perder. Porque as notícias falsas, elas têm um poder de controlar, de esconder a verdade, de iludir, de enganar as pessoas. E quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão vivendo no erro por conta de notícias falsas? Quantas pessoas, até mesmo na hora da eleição, elas votam errado por conta de notícias falsas? E na eleição é o que mais tem a notícia falsa, é ou não é? Eu lembro que na época que teve uma eleição em Barreiras, e aonde um dos líderes da igreja foi candidato, uma pessoa no bairro onde eu pastoreava levantou uma fake news e disse assim: olha, aquele candidato da igreja estrupou uma criança de 2 anos. Isso é muito grave, sim ou não? E nós fomos procurar saber. E nós chegamos na casa dessa pessoa e dissemos: olha, você disse que o fulano, por ser da igreja, ele estrupou uma criança de 2 anos, e nós vamos ligar para a polícia aqui agora, porque você vai ter que provar isso, e se é verdade, ele vai ter que ser preso, porque se é um crime, a gente não vai passar. Não, é mentira, a gente estava brincando. Eu falei: não, o bairro todo está sabendo. Você espalhou, você disse isso, agora você vai ter que provar. Não, é porque a gente estava brincando e tal. Não, a gente pressionou: vamos ligar para a polícia, você vai ter que provar. Se ele fez isso, ele tem que ir preso. Agora, se ele não fez, quem vai ser preso é você. Aí teve pessoas até mesmo da igreja que acreditaram. E quando a gente foi confrontar essa pessoa, era uma mentira. Por quê? Porque ele não queria que o candidato da igreja ganhasse, e para prejudicar esse candidato da igreja, ele inventou um boato, ele inventou uma fake news, ele inventou uma mentira. Eu estava compartilhando hoje com o missionário Dalvan, que quando eu vim para Santa Rita, e bem na época que eu saí de Barreiras, eu lembro que próximo da igreja tinha um prédio. E quando eu saí, esse prédio estava à venda há muitos anos, eles não conseguiam vender esse prédio. E foi bem na época que eu saí, que eu fui transferido para Santa Rita, foi bem nessa época que o prédio foi vendido. E uma pessoa da igreja disse assim: o pastor ficou rico, ele comprou o prédio por 2 milhões de reais e saiu fugido, foi embora. E o engraçado é que o povo da igreja acreditou. E toda vez que eu passo lá por esse prédio, eu falo: Senhor, é meu, Senhor. Inventaram a fake news, mas eu tomo posse desse prédio de 2 milhões de reais aí. Senhor, é meu. Então, ou seja, muitas pessoas acreditam em fake news, acreditam em mentira, e o problema não é esse, eles repassam essa mentira. Agora nós vamos ver a história de José e de Jacó, que é uma história recheada, é uma história cheia de fake news. A Bíblia diz que Jacó, ele amava José, mas ele amava de uma maneira tão grande, que isso provocou um ciúme dos seus filhos. Ouça, pais, preste atenção nisso, porque muitas vezes você pode deixar transparecer que você ama mais um filho do que o outro, e isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que Jacó ele amava muito a José, e os irmãos perceberam isso, era notório. A Bíblia é clara em dizer que Jacó amava mais José do que os próprios irmãos de José, e isso provocou uma ira, provocou uma raiva, provocou uma revolta no coração dos irmãos de José. Por quê? Porque José era amado pelo seu pai. E muitas vezes nós, como pais, você como mãe, você tem que saber lidar com seu amor em relação aos seus filhos. A gente sabe que tem filho que você se identifica mais, tem filho que você tem mais afinidade, mas nós amamos todos de maneira igual, sim ou não? Eu estava hoje tentando calcular para ver qual filho eu amo mais. Eu tenho 3 filhos, eu pensando qual que eu amo mais, eu não consegui. Eu disse: não, eu amo todos iguais,
Mas a menor, a Laura, ela acha que a gente ama mais o pequeno do que ela. Por quê? Ela diz assim: vocês dão mais atenção para ele do que para mim. Ou seja, uma criança de 7 anos de idade consegue perceber que muitas vezes a gente está dando mais atenção a um do que a outro. E nós precisamos nos policiar. Para quê? Para que não haja entre eles um sentimento de briga, de revolta, de intriga. Porque era assim comigo. No meu modo de ver, eu pensava que o meu pai e a minha mãe amavam mais o meu irmão caçula do que a mim. Por quê? Porque os melhores presentes eram para o meu irmão caçula. Porque sempre na hora do melhor, o meu irmão caçula, ele tinha preferência. E a gente não tinha preferência. Minha mãe dizia: não, você já é grande, ele é pequeno. E por eu ser grande e não ter preferência, eu pensava assim: não, então eu não sou amado. Ela ama mais ele do que eu. E acontecia isso com José. O pai de José, Jacó, amava mais a José do que os seus irmãos. E a Bíblia diz que então Jacó faz uma túnica de 12 cores, uma capa para José de 12 cores e dá a ele. E não só o amor do pai, que cria inveja, que cria ódio, que cria ira no coração dos irmãos de José, como também os sonhos de José. Porque a Bíblia diz que José, ele teve sonhos, e esses sonhos não eram somente sonhos, eram revelações de Deus. Era Deus revelando o que ia acontecer com José. E os sonhos de José falavam de governo. José dizia: eis que eu sonhei com o sol e a lua, e 11 estrelas. José sempre falava de sonhos que estavam relacionados a governo. O sol é porque governa de dia e a lua governa de noite. Deus estava dizendo para José: você vai governar de dia e vai governar de noite. E os irmãos de José perceberam que aquele sonho, não somente os irmãos, mas o pai de José percebeu que aqueles sonhos eram a revelação de Deus. E isso provocou ira no coração deles. Queridos, isso provocou inveja. Toda vez que a gente compartilha os nossos sonhos com alguém, muitas das vezes vai despertar inveja, vai despertar ódio, vai despertar mágoa. E eu vi uma questão que tem gente que diz assim: não conte seu sonho para ninguém. Você já ouviu isso? Já? E muitas vezes você mesmo diz: eu não vou contar meu sonho para ninguém. Eu vejo diferente. Eu penso assim: não tem problema você contar os seus sonhos, porque quando você conta os seus sonhos, eles só vão ter acesso ao que está na sua cabeça. O problema é fazer igual Sansão. Sansão não contou os seus sonhos, contou os seus segredos. Diga comigo, diga: Sansão não contou os seus sonhos, contou o quê? O seu segredo. O problema não é você contar o seu sonho, o que você sonha, é você contar os seus segredos. Porque quando você conta os seus sonhos, eles têm acesso à sua mente. Mas quando você conta o seu segredo, eles têm acesso ao seu coração. O seu coração. Muito cuidado para quem você conta os seus segredos. Muito cuidado para quem você compartilha os segredos do seu coração. Muito cuidado, porque essa pessoa vai ter acesso ao seu coração. E a Bíblia diz que Sansão conta os seus segredos. E por contar os seus segredos, Dalila teve acesso ao seu coração, teve acesso à sua força, teve acesso à sua fraqueza, teve acesso a tudo que envolvia Sansão. Tudo, o propósito de Deus, teve acesso e fez com que ele virasse escravo. Aí José conta os seus sonhos, e isso causa revolta nos irmãos de José. E a Bíblia diz que em um certo momento, o pai de José, Jacó, fala para José ir atrás dos seus irmãos. Disse assim: olha, José, vai atrás dos seus irmãos, vê como eles estão, vê se eles estão bem, se precisam de alguma coisa. E a Bíblia diz então que José vai atrás dos seus irmãos. Eles estavam cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que quando José está indo, que os irmãos de José vê José, eles dizem assim: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. O sonhador está vindo. Olha que eles intitularam José como homem sonhador. Lá vem o sonhador. E a Bíblia diz então que eles tramam a morte de José. Eles queriam matar José. Por quê? Porque eles tinham inveja do sonho de José. Toda pessoa que tem inveja, muitas vezes ela vai querer que o outro morra. Ela vai querer muitas vezes assassinar o sonho do outro. E os irmãos de José queriam matar José. E no muito conversar, Rúben ali defendendo, no muito conversar entre eles, eles decidiram não matar José. Jogaram José numa cova e depois retiraram José e venderam José por uma caravana que estava passando, de ismaelitas.
venderam José, e José foi levado como escravo, vendido para morar no Egito. Ouça isso aqui. Agora os irmãos de José têm que dizer para o pai dele aonde está José. Agora os irmãos de José têm que dar notícia, têm que dar um paradeiro de José. José vai saber sobre os seus irmãos, mas não volta. E os irmãos de José fizeram algo de muito errado. Venderam seu irmão como escravo para o Egito. Eles mandaram seu irmão para longe, e agora eles não queriam falar isso para o seu pai. Então pegaram a túnica de José, pegaram a roupa de José e melaram de sangue. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que eles chegaram para o seu pai e eles disseram assim: olha, essa não é a roupa do teu filho? A túnica era de José e estava melada de sangue. Porque eles queriam sugerir para o pai de José, o pai deles, que José estava morto. Eles chegam com uma falsa notícia, com uma fake news. E é interessante que a túnica era de José, mas o sangue não era. A túnica era de José e o sangue era? Não. A fake news, ela sempre é assim. Ela sempre vai ser uma verdade misturada com mentira. Por isso que muitas vezes você acredita. Você diz assim: não, mas é verdade isso, isso e isso. Mas talvez a outra parte não é verdade. Talvez tenha mentira pelo meio. Toda mentira, toda fake news, ela sempre vai ter um pouquinho de verdade, mas não é verdade. Ela tem mais mentira do que verdade. Como disse o crítico gaúcho, a única coisa de verdade que tem no jornal é a data. É a data do jornal, porque o resto é tudo notícia tendenciosa. Eles chegaram com uma notícia tendenciosa. E o pai de José, então, faz ali a leitura de tudo e diz: é a roupa de José, é a roupa do meu filho. Porque eles chegaram e não disseram: olha, essa capa é do nosso irmão, essa roupa é do nosso irmão. Olha para você ver a malignidade, olha para você ver a maldade do diabo. Porque o projeto do diabo é que a gente não se dê bem como irmãos. O projeto do diabo é semear entre nós contenda, semear entre nós fofoca, semear entre nós briga. Vocês lembram do filho pródigo? Quando o filho pródigo retorna para casa, a Bíblia diz que o irmão dele diz assim: tu mataste um bezerro cevado para este teu filho. Ele não chama o irmão de irmão, ele diz: o teu filho. E os irmãos de Jacó agora chegam: será que essa roupa não é do teu filho? Eles não disseram: é do meu irmão essa roupa. Eles não queriam chamar José de irmão. Esse é o propósito que muitas vezes o inferno tem, a proposta que o inferno tem, que nós não venhamos nos considerar como irmão, que haja briga, que haja desavença entre nós, que haja intriga entre nós, e muitas vezes nós não venhamos nos considerar como irmão. Muitas vezes você é um filho nota 10, você ora, você jejuma, você consagra, você dizima, mas se você for um irmão nota 0, meu irmão, você não vai morar no céu. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão que vê, se você não amar o seu irmão que vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Bicho, mas o irmão tal falou isso de mim. Perdoe. Aqui é um lugar onde a gente deve praticar o perdão, deve praticar o amor. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de pessoas que estão sendo curadas. Nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós somos falhos. Nós estamos buscando a cada dia melhorar. Agora, nós não podemos viver dentro da casa do Senhor, nós não podemos viver como irmãos em Cristo sem se falar. Nós não podemos viver como irmão em Cristo com raiva um do outro, porque um falou isso, o outro falou aquilo, ou porque um passou e não falou, ou porque um ficou com cara feia. Nós temos que tirar isso do nosso meio, amém? Porque isso é divisão, e a Bíblia diz que o reino dividido não prosperará. Se você quer ter bênção de Deus, se você quer desfrutar da graça de Deus, seja unido. Perdoe o seu irmão, procure amar o seu irmão. Eles chegam com uma notícia fake, com uma fake news. E engraçado que Jacó, o pai de José, ele disse assim: é de José. E ele já pressupõe algo que nem era verdade. Olha o que Jacó disse: uma besta fera comeu ele. Ele viu a besta fera comendo José? Não. Ele disse: um animal selvagem o despedaçou. Ele viu um animal despedaçando José, sim ou não? Não. Mas por conta de uma notícia fake, ele já criou outra fake news.
Olha para você ver como é que é a fake news. Ela vem e faz com que outras fake news venham na sua cabeça. Então sempre é assim. Muitas coisas que você dá ouvido e não é verdade, você já vai maquinando outras coisas que nem é verdade. Ele disse: um animal comeu José, um animal matou José, e começou a chorar. Entrou em desespero, entrou em uma crise profunda. Por quê? Ele acredita na fake news. Agora imagine se Jacó tivesse acreditado nos sonhos de José, porque os irmãos de José, eles estavam convictos que aquele sonho de José era de Deus, sim ou não? Eles estavam convictos que o sonho de José era de quem? De Deus. Agora Jacó está andando por vista, Jacó está andando por aquilo que ele vê, ele não anda pela fé, ele não andou pela fé como José andava. Ele anda por vista, ele não acreditou nas revelações de Deus, porque se Deus disse que José ia ser governo, não tinha animal que ia matar José. Se Deus disse que José ia ser governo, não tinha besta fera que ia matar José. Mas o pai de José agora deixa-se guiar por uma fake news. Queridos, ouça isso aqui. Não acredite nas fake news do diabo. Segui pelo que a palavra de Deus diz ao meu e o seu respeito. Seguir pelo que a palavra de Deus está dizendo. Não seguir por as notícias falsas, daquilo que falam ao seu respeito, que falam que você não vai conseguir, que falam que você é um fracassado, que você é uma pessoa derrotada, ou que talvez que você não tem chamado. Eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada, alguém disse para mim: você não tem chamado. Eu disse: meu Deus. E eu pensava no meu coração que eu tinha chamado. E eu quase paro na caminhada. Eu quase paro. Por quê? Porque quase acreditei numa fake news. Porque quase acreditei em alguém usado pelo inimigo. Porque quase acreditei numa notícia falsa. E quando você acredita numa notícia falsa, isso pode levar você a viver um luto. Quando você acredita numa notícia falsa, isso pode levar você a viver um desespero. Pare um pouco, raciocine, puxa, não, existe um sonho dado por Deus, existe um projeto de Deus na minha vida, existe um projeto de Deus na vida do meu filho. Pare com esse temor, com esse amor excessivo, porque Jacó amava o seu filho de tal maneira, que o amor dele fez com que ele se desesperasse, e a Bíblia diz que o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Seu filho sai e você não dorme, seu filho vai em algum lugar e você fica preocupado, pensando que ele vai morrer, que vai acontecer alguma coisa ruim. Isso é amor humano, e não é esse amor que Deus quer que você tenha. Talvez você está distante do seu pai, da sua mãe, e você está preocupado se ele vai morrer ou se ela vai morrer, e fica ansioso toda noite, fica preocupado todo dia. Isso é amor humano. Não, lança fora esse amor e procura o amor perfeito, que é o amor de Deus, em saber que Deus está cuidando da sua família, amém? Deus está cuidando do seu filho, Deus está cuidando do seu pai, Deus está cuidando de você. Se Jacó tivesse tido esse entendimento, Deus está cuidando do meu filho, não achar o corpo, achar a roupa, ele pode estar vivo, poderia ter um fiozinho de esperança, mas ele acreditou mais numa fake news e perdeu toda a esperança. O corpo não apareceu, só apareceu um pedaço de roupa com sangue, que nem o sangue era de José, e ele acredita na fake news. E o que eu acho mais covarde, querido, porque o diabo ele é covarde, o diabo ele é sagaz, ele não tem dó e nem misericórdia, porque ele faz com que o pecado endureça o coração das pessoas. Os filhos de José foram consolar os filhos de Jacó, irmãos de José. Os filhos de Jacó foram consolar o pai. Eles chegam, contam uma mentira, uma fake news, e agora o pai entra em desespero. O pai começa a chorar, o pai começa a dizer que vai morrer, que a vida dele acabar e que ele vai ficar com choro até quando chegar a hora da morte e ele poder visitar José. E agora chegam os filhos dele: ô meu pai, não chora não, meu pai, é assim mesmo. E começa, irmãos, se eles quisessem consolar o pai deles, eles tinham dito a verdade, sim ou não? Ô meu pai, não chora não, a gente vendeu José. Ô meu pai, não chora não, a gente está arrependido, mas eles não falaram, eles ficaram calados. 11 irmãos, mas era 10 que tinha ali, que
fizeram esse mal com José. E ficaram calados, não disseram nada, tentando consolar, o coração endurecido. Não pense a você que uma pessoa que muitas vezes vê uma fake news e ela vê você sofrendo, que ela vai falar a verdade. Não, muitas vezes ela vai continuar nessa mentira. E não acredite em notícia falsa. Sempre que vier uma notícia falsa, duvide. Bispo, como é que eu vou saber que é uma notícia falsa? Duvide de tudo. Busque a direção de Deus, creia na palavra de Deus. E a Bíblia diz que José, ele então é vendido para o Egito. E a vida de José é uma vida recheada de fake news. Não só a vida de José, mas do seu pai. Agora o que me chama a atenção é que Jacó, ele também enganou seu pai. A Bíblia diz que o pai de José, Jacó, e também enganou seu pai Isaac. Isaac, que era filho de Abraão. A Bíblia diz que Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. E Esaú vendeu para Jacó o direito da primogenitura, o direito da bênção do pai. Só que na hora de receber a bênção do pai, a Bíblia diz que o próprio Jacó enganou seu pai. Como? Colocando pelos de bode, de animal no seu corpo, para ser parecido com seu irmão, para enganar o seu pai. Por quê? O pai dele já era velho, o pai dele não enxergava. E na hora de entregar a bênção, ele se passou, ele se fingiu pelo seu irmão. Agora veja o Jacó colhendo a mesma coisa. O Jacó que enganou seu pai, agora está sendo enganado pelos seus filhos. Olha para você ver a maldição da fake news, a maldição da mentira. A pessoa planta, aí ela pensa que não vai acontecer nada. A colheita vem, querido. A colheita é inevitável. Agora o que você tem que crer? O que você tem que ter na sua mente? Como José, saber que aquilo que Deus falou ao seu respeito não é fake news, vai se cumprir. Amém? Diga comigo, diga: aquilo que Deus tem ao meu respeito, diga, vai se cumprir. Diga, não é fake news. O que o homem fala de você pode ser mentira. O que o homem fala ao seu respeito é fake news. Mas o que os céus declarou ao nosso respeito não é mentira. Por mais que muitas vezes pareça impossível, por mais que muitas vezes seja difícil de acreditar, mas creia, continue crendo. Aí você fala: puxa, como é que eu vou ser governo? Já imaginou José? José, como é que eu vou ser governador? Fui vendido para o Egito, como é que eu vou ser governador? Estou na casa de Potifar, a mulher de Potifar disse que eu estrupei ela. Porque José foi acusado de estupro. Eu pergunto para vocês: José estrupou a mulher de Potifar, sim ou não? Não. Mas o Potifar acreditou. Acreditou? Olha para você ver a fake news, como é que ela destrói vidas. Destrói ou não destrói? Destrói. A fake news, ela é perigosa. Toma cuidado com qualquer notícia que você for dar. Toma cuidado com qualquer informação de qualquer pessoa que você for passar. Porque isso pode destruir um casamento, pode destruir uma família, pode destruir uma vida, pode destruir uma pessoa. E a Bíblia diz que José vai parar na prisão. Mas da prisão passa um tempo, a Bíblia diz que ele vai então para o governo. Depois você vai ler aí Gênesis 37 a seguir, e você vai conhecer a história de José. Mas o que eu acho mais interessante nisso é que José continuou firme, crendo que aquilo que Deus falou à vida dele, a respeito dele, não era uma fake news. A Bíblia não é a mentira, a Bíblia é a verdade que cura, que liberta e que transforma. Amém? Deixa falar quem quiser falar. Deixa espalhar fake news quem quiser espalhar. Bispo, estão falando mal de mim, o que eu faço? Não faça, ore. Bispo, mas eu vou me defender. Não se defenda. Deixa que Deus lute ao teu favor. Porque já imaginou, e a gente muitas vezes tem esse problema de querer ser super protetor, querer proteger os filhos. Já imaginou se o pai de José, o Jacó, descobrisse que ele estava no Egito? Ia buscar ele, sim ou não? Ia buscar. E muitas vezes, pais, a gente não quer ver os nossos filhos passando sofrimento, é ou não é? Mas o sofrimento, ele é o quê? Necessário. O sofrimento muitas vezes faz parte do propósito de Deus. Para com esse negócio de ser super protetor. Para com esse negócio de não deixar, porque se eu subir eu vou lá atrás. Não, para com isso. Eu lembro que os funcionários que eu trabalhei, eu lembro que eles diziam assim, que lá nos Gerais, as fazendas, eles diziam que lá nas fazendas, eles diziam assim: aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Porque se a mãe vê o filho chorando, ela vai atrás, é ou não é? E atrapalha, porque tem que passar por aquele sofrimento. Já imaginou? O Jacó descobriu que José estava no Egito. Jacó vai lá buscar o José. José nunca ia ser governador.
Tudo tem um propósito, querido, até mesmo as fake news. Agora, nós não podemos acreditar nas fake news. Tem um propósito muitas vezes. Por quê? Porque Deus, querido, não erra. Deus não erra. O projeto de Deus, ele se cumpre na nossa vida. Para mim, não é uma fake news, amém? Diga, fale o que quiser. Eu estou crendo nos sonhos de Deus para mim. Fique de pé que eu vou orar por você. Falem o que quiser, invente o que falar. O importante é o que Deus fala ao meu e o seu. Irmãos, para de ficar preocupado com o que está falando de você. Ah, mas porque o Chico, a Chica, a Francisca. Para! O importante é o que Deus fala a respeito de mim e de você, amém? Porque o diabo sempre vai falar mentira da gente, é ou não é? Você acha que o diabo vai falar coisa boa de você? Irmão, o diabo não fala bom de ninguém. E o quanto ele puder te denegrir, ele vai te denegrir. Para de perder noite de sono porque estão falando de você. Para de ficar preocupado porque inventaram mentira de você. Simplesmente confia no que Deus tem falado ao seu respeito, amém? Simplesmente confie na palavra que Deus te entregou. Feche os teus olhos neste momento. Não acredite em fake news. Não acredite em notícias falsas. A Bíblia diz que Jacó chorou muito. Ele sofreu porque ele deu crédito a uma notícia falsa. Muitas vezes você está chorando, você está sofrendo porque você está dando crédito a uma notícia falsa. Ah, bicho, mas fulano viu isso. Irmão, nem tudo que falam para você é verdade. Nem tudo que chega para você é verdadeiro. Por trás muitas vezes existe um plano do diabo para estragar o teu casamento. Por trás existe um plano do diabo para tirar você do emprego, para impedir você de ter paz com as pessoas. Acredite naquilo que Deus fala ao seu respeito. Acredite naquilo que Deus colocou no teu coração. Acredite na revelação da palavra de Deus. Feche os teus olhos neste momento e comece a apresentar a Deus a sua vida. Talvez esses dias você tenha ficado angustiado, aflito, porque tem inventado mentiras. Você descobriu que estão falando mal de você. Mas a Bíblia diz: alegrai-vos quando vos perseguirem, quando vos caluniarem por causa do meu nome. Não se preocupe com o que estão falando ao teu respeito. Não se preocupe com o que as pessoas dizem ao teu respeito. O importante é o que o céu declarou. O importante é o que o céu derramou sobre as nossas vidas. O importante é aquilo que Deus revelou para nós. E o que Deus revelou não é uma fake news. O que Deus revelou é verdadeiro. E podem inventar a fake news que quiser, podem dizer o que quiser ao teu respeito. Aquilo que Deus revelou vai se cumprir. Podem tentar te denegrir, podem tentar manchar o teu caráter, podem tentar acabar com a tua reputação, podem tentar dizer que você está morto, que você está falido, que acabou. Podem tentar dizer o que for. O que Deus tem para você vai se cumprir. E não tem fake news, não tem notícia falsa, não tem mentira do inferno que vai impedir o projeto de Deus se cumprir na sua vida. Deus te chamou para governo. Deus te chamou para viver o melhor dele nessa terra. Deus te chamou para desfrutar das bênçãos. Deus te chamou para ser canal de bênção. Deus te chamou para você viver a salvação na tua casa, na tua família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez o diabo disse: esse daqui não. Sim, é você e a sua casa. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se você crer, você vai ser curado. Se você crer, essa prova, essa dificuldade que você está passando vai passar. E você vai poder glorificar o nome do Senhor. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o teu coração. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Você vai conseguir, Deus é contigo. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá.
baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Quem é você? Declare. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, de frágil me senti. Não estou só, pois eu pertenço a ti. Me diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me senti. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Meus altos e baixos, meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Declare. Sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me senti. Pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Existe uma palavra dos céus liberada sobre você. Existe uma palavra dos céus liberada sobre a sua vida. Você nasceu para poder desfrutar
dos sonhos de Deus nessa terra. Nenhuma palavra humana, nenhuma mentira, nenhuma fake news ao teu respeito vai prevalecer. Aquilo que o céu já declarou sobre a sua vida vai se cumprir. Se apegue à palavra do Senhor. Pare de ficar se lamentando porque estão falando de você. Pare de ficar se lamentando porque estão te denegrindo. Pare de ficar se lamentando porque estão inventando fake news ao teu respeito, ao respeito da tua casa, da tua família. O diabo pode até falar mal, o diabo pode até inventar mentira, mas as mentiras do diabo não irão prevalecer contra a tua vida. As mentiras do diabo não irão te matar. As mentiras do inferno não irão matar o projeto de Deus na sua vida. Assim como inventaram mentiras sobre José, assim como falaram mal de José, assim como denegriram José, mas nada disso impediu os sonhos de Deus se cumprir na vida de José. Aquilo que Deus sonhou ao teu respeito, aquilo que Deus te revelou, vai se cumprir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não tem inferno, não tem mentira, não tem fake news, não tem calúnia que impede o projeto de Deus de se cumprir na nossa vida. Pai, eu oro nessa noite, meu Deus, para que o Senhor feche a boca do leão. Eu oro nessa noite para que o Senhor amarre o valente. Deus, cessa com toda calúnia, cessa, meu Deus, com toda notícia mentirosa do inferno. Tudo que o diabo tem colocado na mente desse homem, na mente dessa mulher, dizendo que ela não vai conseguir, dizendo que acabou, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que ele é um coitado, uma coitada. Diabo, eu anulo o teu agir na vida dessa pessoa. Eu anulo toda mentira que você colocou no coração. Eu anulo toda mentira que você falou a respeito dessa pessoa, porque nessa noite existe uma palavra dos céus que o Senhor liberou sobre a vida dessa mulher. Existe uma palavra dos céus liberada sobre a vida deste homem. Ele é amado, ela é amada, e o Senhor o ama, o Senhor o ama, o Senhor ama ela muito mais do que o pai de José amava ele. É um amor incondicional, é um amor poderoso, é um amor perfeito, é um amor que pode todas as coisas. Ele é amado, ela é amada. O Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. O Senhor te escolheu por um propósito nessa terra. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa noite aqui por acaso. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Na multidão, o Senhor escolheu você. Lá no mundo, o Senhor escolheu você. E Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você entenda que os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. O projeto de Deus vai se cumprir na tua casa. O projeto de Deus vai se cumprir na sua família, porque você é amado de Deus. Levante as suas mãos e declare isso para o inferno ouvir. Declare isso para os céus ouvir. Diz que amado sou. Oh, aleluia. Eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se traz eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que dizem sobre mim. Você não está só, você não está sozinho. A Bíblia diz que o Senhor era com José na casa de Potifar. O Senhor era com José na prisão. O Senhor é contigo, querido. O Senhor é contigo aonde você quer que esteja. O Senhor é contigo, e aonde você estiver, o Senhor vai lhe prosperar. Aonde você está, o Senhor vai te abençoar. Pai, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, te pedimos que assim como o Senhor foi com José, seja com teu filho, seja com a tua filha. Que seja notória, meu Pai, a tua presença. Que seja notória a tua graça nas nossas vidas, meu Pai. Deus, sela essa palavra no nosso coração, meu Pai. Ó Deus, que o nosso coração não venha estar endurecido para o pecado. Senhor, que não possamos ser como os irmãos de José, que tinham inveja, que tinham mágoa, que tinham ódio, que tramavam o mal contra os seus irmãos. Mas que possamos ter um coração como José teve, capaz de perdoar os seus irmãos, mediante todo o mal que fizeram contra ele, meu Pai. Mediante todas as fake news, José perdoou, meu Pai, aqueles que se levantaram contra ele. Que possamos perdoar todos aqueles que se levantam, meu Pai, para mentir,
para inventar fake news sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Pai, que o Senhor possa nos honrar, meu Pai, assim como o Senhor honrou José, e calar os nossos inimigos, e eles possam se curvar, meu Pai, e reconhecer que o Senhor é Deus na nossa vida, meu Pai. Pai, cumpre a Tua palavra em nós, cumpre o Teu projeto na nossa vida, meu Pai. Deus, eu oro, meu Pai, pela nossa família, que o Senhor venha salvar a nossa casa, repreende todo laço de morte, toda trama do inferno que seja cancelado. Eu oro pelo irmão da obreira ditosa, meu Pai. Deus, traz, meu Deus, o sossego na mente daquele homem. Deus, repreende o espírito de loucura, de perturbação, todo encosto, todo espírito que escraviza aquele homem, saia dele em nome de Jesus, e que ele venha aparecer, meu Pai, e que o coração dessa família venha ficar tranquilo. Ele não está morto, meu Pai, ele está vivo, e ele vai aparecer, meu Pai. Ó Deus, e essa família vai poder se alegrar juntamente com ele. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, meu Pai. Cancela toda fake news do inferno contra a nossa família, cancela toda fake news do inferno contra a nossa casa. Que possamos ter bons olhos para com os nossos irmãos, que possamos ter bons olhos para com a nossa família, meu Pai, e que toda mentira caia por terra. Pai, abençoa os teus filhos, dê a todos uma semana de paz. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa semana possamos glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Ó Deus, abençoa, meu Deus, a terça-feira. Ó Deus, aonde vamos estar ali na Praça do Fórum, meu Pai, cultuando pelo dia do Evangelho, meu Pai. Ó Deus, o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor, que pagou o preço na cruz do Calvário. Que possamos estar ali, meu Deus, adorando o Senhor. Abençoa o pastor David Kila, que vai vir, meu Pai. Ó Deus, abençoa a sua equipe, abençoa a sua viagem. Que na terça-feira o Senhor possa, meu Pai, usá-lo, meu Pai, de uma maneira sobrenatural. Que os céus venham se abrir sobre essa cidade. Abençoa, meu Deus, o conselho de pastores dessa cidade. Abençoa todas as igrejas evangélicas dessa cidade, meu Pai. Ó Deus, que possamos ter um crescimento, meu Pai, para o Teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os pastores que estão fazendo a Tua obra, meu Pai. Quantos, meu Pai, estão sofrendo calúnias? Quantos estão sofrendo fake news, meu Pai? Ó Deus, quantos pastores, meu Pai, têm sofrido por conta das fake news que têm se levantado nessa cidade? Ó Deus, envergonha o diabo nessa cidade, meu Pai, porque o Senhor levantou homens e mulheres com o propósito de ganhar alma. Tira a tristeza e qualquer angústia que venha tomar conta dos pastores dessa cidade, que eles venham ter paz, que eles venham fazer a Tua obra com alegria, meu Pai. Nós repreendemos o espírito de fofoca dessa cidade, repreendemos o espírito de fofoca no meio das igrejas, meu Pai, que seja cancelado em nome de Jesus. Que os irmãos venham viver unidos, que os irmãos, meu Pai, possam andar juntos, meu Pai, ó Deus, em amor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, para que o Teu reino cresça nessa cidade, para que o Teu reino se expanda em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, e entregamos o governo dessa cidade nas Tuas mãos. Declaramos que a cidade de Santa Rita de Cássia é do Senhor Jesus. Pai, nos dê uma noite de paz, nos leva para nossas casas, guardado, protegido, convictos, meu Pai, que o Senhor é conosco, meu Pai, convictos que a obra do Senhor não vai falhar, convictos, meu Pai, que os sonhos do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Pai, é o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor. E os que creem dizem amém. Glória a Deus. Queridos, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ainda de pé. Amanhã vai ter aqui uma oração com as mulheres às 18 horas. Amanhã é primeiro, não é isso mesmo? Tá? Amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos ter aqui uma campanha de oração. É do dia 1º ao dia 7, das 6 às 6h30, meia hora de oração. Todos vocês estão convidados para participar. Começa amanhã, 7 dias, do dia 1º ao dia 7, das 6 às 6h30. Amanhã, segunda-feira, nós vamos ter aqui às 7h40 da noite, reunião com os obreiros. Você que é obreiro, missionário, venha. Bispo, eu não sou obreiro, mas eu tenho uma vontade de ser obreiro na igreja, de participar. Venha também. Você que deseja aprender, venha amanhã às 7h40. Terça-feira nós não teremos culto aqui. Vai ter o evento do Dia do Evangélico na Praça do Fórum. Lá na Praça do Fórum, com o pastor David Kila, vai estar ministrando uma palavra e adorando o Senhor. Começa às 7 horas da noite, tá certo? Se esforce, vá, querido. É um dia especial, é um momento especial. Não fique em casa,
toda a igreja, que você possa participar em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe a todos, sucesso, 1 milhão de bênçãos.